Mas um treinador disse que é interessante ser pelo menos 20, assim. Vamos voltando, né? Pra nossa segunda parte. Tá todo mundo cansadinho depois de um dia inteiro. Você tinha uma pergunta, né? Não, na verdade era dentro desse contexto que a gente, que vocês vinham falando sobre a formação mesmo, né? Eu não me identifiquei, eu sou Poliana, sou médica formada aqui pela Federal, ex-damoquense. Daquele, não sei se ainda existe, o chão azul, muito fértil. Acho que não mais, pela cara de vocês, que pena. A conhecer, mas a gente, se você puder entrar em contato com a gente para falar um pouco dessa época, a gente ficarei muito feliz. Mas ouvindo tudo isso que vocês estavam falando e tentando trazer um pouquinho para a vivência que eu tenho na prática hoje, como profissional de saúde, eu fico fazendo muita reflexão, uma reflexão que eu nunca tinha feito, inclusive, sobre em que momentos da graduação a gente foi trazido a refletir sobre o corpo mesmo, assim, o que é o corpo pra gente. A gente não tem essa discussão. A gente faz, a pessoa não tá mais aqui, a gente é treinado dentro do contexto de medicalização do corpo mesmo. Então a gente não é educado, ensinado, estimulado a refletir sobre o que é o corpo, qual é o significado do corpo, qual é a importância do corpo para cada um. E isso acaba sendo muito sintomático e trazendo ainda mais para o tema. Eu não sei quem aqui está fazendo a graduação no momento, mas a minha vivência, em nenhum momento da graduação fui estimulada a pensar em como eu seria uma médica para atender pacientes da população LGBT. Em nenhum momento da minha graduação isso foi trazido. O único momento em que isso foi citado em aula foi no período que a gente paga psiquiatria, em que se foi falar o que era ser trans, assim, conceito. E o período de psiquiatria. Né? E assim, uma aula. Então, fora desse ambiente, a gente não tem esse contato. E eu acho que isso fala muito sobre tudo isso que vocês estão falando, da vivência que vocês têm com os profissionais de saúde. Acaba sendo uma coisa assim, se por acaso você tiver algum interesse, vá atrás, mas se você não tiver, não precisa, né? E aí dá nisso que a gente vê, um sistema de saúde tão excludente, tão precário nesse sentido, dentre tantos outros, mas tão precário nesse sentido. E eu acho que o fato de ter pouca gente aqui hoje, na verdade, isso é um reforço disso, assim. Pelo menos na graduação que eu fiz, a maioria dos acadêmicos não está muito preocupado em fazer essa reflexão por conta própria mesmo, e a academia também não estimula, então vai se somando uma coisa a outra. Se você sai da graduação sem pensar nisso, você vai passar a sua vida profissional sem pensar nisso, sem refletir o tipo de profissional que você é e como você está acolhendo os seus pacientes. Então, assim, e eu nunca tinha parado para fazer essa reflexão em como isso foi trazido para mim na graduação. Não foi, na verdade. E por eu ter interesse no assunto, eu busco, mas até para você buscar, os espaços são muito poucos. Assim, eu dei um jeito de vir hoje, porque eu disse, eu não sei quando eu vou ter outro espaço para ouvir, para ter uma perspectiva do caso trazendo para minha prática médica do meu paciente. Eu não tenho essa perspectiva, né? Então, esse é um espaço muito bom pra gente que tá do outro lado e que de algum modo quer tentar melhorar a nossa prática. Mas eu acho que fica a reflexão para quem tá ainda na graduação, ainda tem todo um processo aí pela frente, para quem tá na graduação de saúde é refletir mesmo, porque eu não fiz essa reflexão, tô fazendo hoje. Nos é falado muito durante a graduação que a gente tem que ser mais humano, estar aberto à diversidade, mas em nenhum momento, ou quase nenhum, nos é ensinado a como lidar e como tratar com essa diversidade. De novo, falando sobre a questão da medicina, né? No quesito social, adianta muito sim a gente ser aberto à diversidade, saber como lidar, como conversar,
Mas no quesito profissional e biológico, não é só isso que basta. A gente precisa saber, como a Amanda tá falando, quais são os efeitos da testosterona depois de uma terapia na microflora vaginal, depois de uma terapia. A gente precisa saber quais são os efeitos da testosterona no corpo geneticamente feminino no decorrer de anos. E a gente não sabe isso. Então, como que a gente vai poder tratar adequadamente os nossos pacientes? É uma E reflexão ainda muito dentro do importante. que a Amanda falou, não se sabe porque não se pesquisa, porque não se tem interesse. Pesquisa hoje em dia existe, na maior parte das vezes, financiamento privado, não existe esse interesse. No público, o pouco interesse que existe, né, vem havendo aí esse processo de esvaziamento desses espaços, mas porque eu acredito muito também que, lamentavelmente, pelo modo como hoje as coisas funcionam, o que faz uma pesquisa acontecer é muito mais a demanda dos profissionais que vão fazer a pesquisa do que quem vai se beneficiar com a pesquisa. Então, se você não traz profissionais que refletem sobre isso, você não vai criar demanda, né? Então, já é um caminho inverso de que é do profissional e não da pessoa que está lá na ponta, do usuário. E é um caminho ainda mais perverso, porque a partir do momento que você não faz as pessoas refletirem, você não cria demanda, e aí não se pesquisa, e aí continua sendo tudo muito experimental e muitas vezes precário. Eu não sei como é que tá hoje. Recentemente eu passei pelo rodízio de unidade de saúde da família, né, de atenção básica, e por coincidência no mês que eu tava ia haver um curso organizado pela prefeitura de hormonioterapia. Mas por um lado eu fiquei feliz pela tentativa de tentar se difundir esse tema, torná-lo mais acessível, mas eu fiquei preocupada também em como seria feito isso, né? Tipo, você faz um curso e a pessoa já está apta a pôr isso em prática na atenção básica. Enfim, se vocês souberem algo também sobre isso. Sabe o que é interessante você falar sobre essa coisa do... Eu passei pela graduação e não vi. E aí isso vai dar como é abordado também. Quando eu estive em Caruaru com o pessoal de medicina de lá, foi a professora do módulo de saúde da mulher e do homem. Era o início do módulo de saúde da mulher e do homem. E ela fez uma mesa sobre saúde da população LGBT, entendendo as construções de corpos que podem se configurar como homem ou mulher. E quando ela veio me fazer o convite, eu fiquei tipo, nossa, um professor procurando, vendo de outro jeito. Isso é bom. Porque, e você percebia que, por exemplo, na turma, no dia todo mundo muito interessado, as pessoas perguntavam muito, procuravam saber muito. E lá, o sistema de lá é diferente, né? Lá é o PBL. Então eles já estão na prática desde o primeiro período. E aí era incrível, assim, os casos aí. Ai não, porque semana passada chegou um homem trans lá na unidade e ele pediu pra gente aplicar a hormonioterapia, o hormônio dele, porque ele não sabia aplicar sozinho. Aí a gente ficou tipo, sem saber o que fazer, se a gente podia fazer aquilo, porque não explicaram aquilo pra gente. E a gente, olha, aí ela vai explicar, não, se ele tiver de posse da receita e com medicamento e tal, pode se aplicar, não há nenhuma restrição. Até porque ele tá lá com a receita, atestando que ele precisa daquele medicamento, né? É um medicamento como todos os outros. E aí são coisinhas assim que não são faladas e que não são tão óbvias quanto a gente acha. Principalmente para quem não tá desse lado da gente, né? Não é? Exatamente. Precisa ser falado mais sobre isso. E é por isso que eu achei muito interessante da parte da professora, assim, e olha, hoje a gente tá abrindo o módulo de saúde da mulher e do homem, mas o que é essa mulher e o que é esse homem? Hoje eu não tenho uma política de saúde da mulher que entenda a construção de corpo de uma mulher trans. E aí ela precisa ser configurada numa política de saúde do homem. Eu não tenho uma política de saúde do homem que abrace o meu corpo de homem trans e eu preciso ser tratado de acordo com os parâmetros da política de saúde da mulher. Entende?
A gente continua batendo na tecla de que a gente construiu as coisas em cima dessa visão biologicista, assim. De você é o que você tem entre as pernas. Enfim. Eu tenho uma pergunta que veio de quando o Vinícius fala de. Como é o nome? Do binder. Que quando eu tiro o binder, eu às vezes não quero nem levantar a coluna. E isso me chama a atenção também quando você vai e traz a questão das infecções que pode ter pelo uso da prótese. Das outras doenças que podem ter um risco aumentado para vocês, por vocês usarem algumas próteses, ou então quando a mulher trans ela chega a colocar a prótese de mama e ela tem um peso que ela passa a deslocar para frente, né, um reequilíbrio do balanço corporal. E se vocês têm a necessidade, claro que vocês têm, mas se vocês se sentem à vontade de chegar a procurar, e se já chegaram a procurar, tipo, se foi visto da forma objetiva, tipo, eu tenho um problema que é na minha coluna, eu quero que você trate minha coluna, não quero que você trate eu ser um homem trans nesse momento, ou eu ser uma mulher trans nesse momento. A gente devia procurar, né? Na teoria a gente devia procurar, né? Na teoria é isso aí, não deveria procurar. Mas é isso. Quando é aquele caso, né? Aquela situação. Quando a gente vai procurar um determinado profissional, ele diz, não, vá lá no ambulatório tal, no. Eita, peraí. E é isso, a gente tem que procurar o profissional, mas antes de qualquer coisa, antes da gripe, do que sei lá que for, eles vão olhar primeiro se você é trans, né? Se for trans, não sei o que é essa passabilidade mesmo, né? Mas não uso nada. Ó, disse aqui, esse peito aqui porque acho que eu era gordo e tal, e coisa do tipo. Mas ele vai olhar e vai dizer, não, olha, isso aqui é porque você está usando tal coisa, não. Porque você é trans, é melhor você procurar alguém que entenda o uso disso, porque não sei o quê, porque ele não vai saber quanto tempo a gente usa. O uso do binder também, como ele é um elástico e ele aperta, então logo no início a gente fica com falta de ar. Não sei se você sente isso, mas eu sentia falta de ar. A gente fica ofegante, a gente não pode respirar fundo, porque se respirar muito fundo, tipo, ele faz isso e pum, entende? Desarranjam com o seu organismo. Aí vai. E daqui a pouco o peito tá assim. Todo o trabalho para organizar aqui. E aí a gente sente, quando a gente respira fundo, eu mesmo não respiro fundo com o meu, porque eu sei que se eu respirar muito fundo, vai incomodar. Então eu tenho que controlar a respiração. Foi algo que eu aprendi com o uso do binder. Então tudo isso é um processo, né? A gente se corta, não sei o que. E quando usa, eu às vezes quando o meu binder tá sujo, eu boto fita, né? Quando eu não tenho acesso a essa, eu pego esparadrapo mesmo. Fita durex. A gente procura tudo e tipo, vum. Daí não sabe aqui, a minha esposa, como é esse processo, assim, cola no meio e puxa. Vai puxando. Embaixo do celular. E prende, e depois pra tirar, né? Pelo cresceu por causa do uso do hormônio, então eu tenho pelo no peito, então quando vai puxar, uma depilação. E ainda tem, se eu não cobrir o bico, a auréola, né? Com alguma coisa, algodão, não sei o que, puxa com tudo, dói também, corta, enfim, são vários processos que acontecem e que quando a gente vai explicar, as pessoas não estão preparadas para entender, porque não sabem o que é, não sabe por que se usa, né? Não entende dessa questão da disforia, e a disforia ela é causada por esse processo, né, que diz que a gente tem que ser engessado de uma maneira. Então se em algum momento tivessem dito pra mim toda essa construção que homem ele tem peito ou não tem peito, eu não estaria usando binder hoje, eu não precisaria usar binder hoje. Mas essa construção machista, sexista, enfim, traz essa perspectiva, e que eu digo que pra
para estar inserido na sociedade. E quando eu estou sem Baider porque tá sujo, porque eu não tenho fita ou coisa do tipo, eu ando assim. Eu só ando assim, e a camisa é muito mais folgada. Ou então eu fico puxando a camisa assim o tempo todinho. Em qualquer lugar, a Tainá fica, tira a mão, não dá pra ver, não sei o que. Se alguém vê ou notar, vai pensar que, sei lá, que foi gordo. Mas isso me causa incômodo, porque tá ali mostrando algo que eu sei que se alguém perceber, aí juntar peito, quadril, não sei o que, sei lá, né? A pessoa pode estar irreparada de alguma maneira, e aí não sei o que posso ouvir uma gracinha, uma piada que não vai fazer bem naquele momento, né? E é isso, assim, procurar um profissional é muito mais complicado, porque vão direcionar a gente para o espaço, aí chega lá no espaço, na grande maioria, Camaragibe, por exemplo, não tem especialidades. Então eu vou continuar com o problema do Biden, não sei o que, eu vou continuar com o problema na coluna, eu vou continuar com o problema respiratório, porque não vai ter o profissional que vai me atender. E se tiver, ele vai dizer assim, sei não, como é isso não, volta pra lá. E fica nessa, vai, volta, eu volto pro espaço. Aí chega lá no espaço, ele realmente, não é comigo. O que eu posso dizer a tu aconselhar é que tu não use o Biden por muito tempo. Tá bom. Na teoria é muito fácil dizer, né, não use. Mas eu preciso sair, eu preciso passar 8 horas fora na rua, sei lá, quando eu arrumo um trampo, só que tem que contar as horas que eu tenho que sair de casa, as horas antes que eu tenho que sair de casa, as horas depois que eu chegar. E nesse percurso eu não tenho como tirar o Biden, porque eu ando de busão, não sei o que, não. Então quanto mais passável eu estou, mais fácil eu consigo circular na sociedade. É complicado assim falar. É por isso que eu disse naquele momento assim. É complicado de falar sobre esse tempo de uso assim. Quando não. Isso quando não é os dois, né? Usa o Baider e ainda contrai o. Porque aí não adianta, gente, não adianta. Vai chegar todo mundo perto de você e vai dizer, olha, tá tudo bem, não vou perceber não. Sou eu. Eu não consigo. Eu me vejo. Eu, por exemplo, estou numa pira, por exemplo, de 2 meses pra cá, eu estou numa pira de. Na minha cabeça, os meus seios aumentaram e eu tô com um problema muito grande nisso. Pra mim, o Baider não tá dando mais conta. Não tem quem diga assim que, olha, tá tudo bem. E aí eu procurei uns meios assim, meus, de mudar isso. Eu tava ontem com o Gabriel em casa, eu tava sem camisa, eu tava só de Baider. Pra ver se eu desencanava um pouco assim, ficava vendo que o Baider tá dando pra segurar, tá dando pra segurar. Mas, sabe, tem uma hora que aí ou o elástico folga, aí ou se não cede, porque o material não é vitalício assim também. Aí a gente tem que... Outro, não é um material barato. A gente procura meios de tornar isso barato. Procura uma casa para comprar o elástico e fazer na mão. O meu foi assim. Procura, assim, o meu Baider até hoje, assim, eu não consegui ajudar, né, meus amigos que vendem Baider a contribuir com o mercado, porque, enfim, né, o dinheiro é curto. E aí eu fui, achei um elástico maneiro assim, que eu fiz, eita, esse aperta. Aperta muito. Esse é o Baider, esse é o elástico, que aperta muito. Aí fui lá na costureira, tirei a medida certa, tudo disse, olha, eu quero que costure aqui, porque eu não ia deixar ela tirar a minha medida, né, obviamente. E aí eu disse, olha, eu quero esse aqui. Se ficar folgado eu volto. E aí eu visto como se fosse uma camisa, ele não tem abertura nenhuma, né? Eu pego, passo o braço, arrumo e tô tranquilo. Aí quando eu sentei, eita, tá meio folgado. Aí eu vou lá, ei moça, dá uma apertadinha aqui, passa a costura de novo. E assim vai, até eu ter dinheiro pra comprar outro e tal, e vai costurando, vai costurando. Eu passei muito tempo também usando um elástico que eu costurei em casa, assim, de uma forma muito artesanal mesmo. Depois que eu juntei o tempo, assim, porque, por exemplo, eu comprei numa promoção nesse. Aproveitei uma promoção, comprei um colete, foi que diminuiu, assim, os meus desconfortos. Os Baiders, eles têm variedade. Tem o Baider faixa, que é esse elástico. E tem o Baider colete, que é esse que eu uso. O Baider colete, ele comprime igual, assim, só que eu acho mais confortável, assim, pelo menos. Eu me sinto mais confortável, porque eu tinha um tique, assim, eu sempre achava que tava descendo e eu ficava o tempo todo fazendo isso aqui.
ou fazendo assim, pra tentar subir sem botar a mão, e ninguém percebendo, de repente. Aí agora eu ganhei um novo tique, que de vez em quando eu fico puxando o baile pra poder dar uma esticadinha aqui embaixo. Mas aí é isso, sabe? A gente vai tentando se adaptar. Eu queria muito ter, não precisar usar. Como eu tenho amigos que não precisam, não sentem a necessidade de usar. Eu queria muito chegar nesse dia, assim. Mas enquanto ele não chega, eu tô aqui, me apertando, respirando mal, andando corcunda. Entendeu? É isso. E aí não adianta o profissional chegar e dizer, olha, mas é isso, você está respirando mal, por que você usa isso, né? Você tem que parar de usar. Porque eu vou dizer, tá certo, você tem razão. Quando eu sair de lá, eu vou dizer, tá certo. Aqui tá continuando. No outro dia eu tô vestindo igual. Porque é isso. Eu vou sair de casa para trabalhar, não tem Começa como. a ser uma parte do corpo, né? Exatamente. É uma parte É a extensão do do meu corpo. A prótese, em determinadas circunstâncias, ela é uma parte do meu corpo. Hoje, não, que eu não sinto tanta necessidade de estar com ela, dependendo do espaço que eu vou. Dependendo do espaço que eu vou, eu uso a prótese. Que eu sei que eu vou me sentir algum tipo de desconforto, porque a galera é mais assim, né? Mas em outros aspectos, assim, eu não tenho essa necessidade de usar. Porque eu acho que, para eu ser um homem que eu sou, é a minha construção de vida e não o que eu tenho entre as pernas, sabe? E é como eu digo, a minha vagina é masculina e isso que tá, pra mim tá tudo tranquilo, sabe? Isso me faz muito homem e olhar assim e dizer, eita, que linda, né? É minha e é de homem. E eu não sou menos homem por isso. E eu ainda digo que eu sou um homem muito privilegiado, inclusive, porque eu tenho o que eu quero, a hora que eu quero. Se eu quiser usar a minha buceta, eu vou usar assim. Mas se eu quiser ter um pau, eu compro e tenho igual. Então assim, pênis por pênis, a gente compra. A gente E tem. não brocha. E não brocha. Melhor parte. Eu acho que essa questão do cuidado mesmo vai muito mais além, né? E como a gente olha o nosso corpo. E acho que é bom o Rob dar uma introdução dessa questão. Só fazendo um comparativo que agora me veio na minha mente, né? Enquanto os homens trans o incômodo é com volume na parte de cima, para muitas mulheres o incômodo é com volume na parte de baixo. Mas assim, em termos de volume por volume, claro que os meninos trans têm muito mais dificuldade porque o volume termina sendo maior do que o volume aqui dentro, entendeu? Então, é um incômodo, mas um incômodo em graus diferentes. Tem até muitas meninas trans que vão com vergonha, na praia, vamos dar cuidado, botar um negócio aqui atrás. E os riscos da coedação também, Sim, né? os riscos da coedação, porque você coloca tudo pra trás aqui de uma forma que eu não consigo explicar. Não tem tutorial, não tem. Não sei. Tentei uma vez de vestir, eu digo, quer saber, esse negócio de ficar coendando não é comigo não. Aí eu uso normalmente. O volume atrapalha ou incomoda a maioria das meninas trans, mas por mim não tem nenhum problema. Eu não vou estar censurando meu corpo, entendeu? Eu não vou estar censurando minha genitália porque a sociedade está pedindo isso, entendeu? Eu tô lá na praia fina pegando meu bronzeado e com a genitália, não a mostra, né? Mas o volume tá ali, cobertinha, mas mostrando o clitóris. Mas a gente sabe os O volume riscos, do gente. clitóris. A gente não é que a gente vai lá inocente, não. Sim. A gente sabe do risco, sabe? A gente faz igual. Porque é isso, sabe? Não tem como. É o que ela disse, assim. Tem milhares de riscos nesse processo da coedação. Sim. Tem várias mulheres trans que têm problemas de atrofiamento, de a pressão sanguínea. São inúmeros problemas que você pode ter com a simples acoedação. E para suprir a necessidade da sociedade de viver daquele jeito. Porque não é nem com você, às vezes você nem. Por exemplo, a Robin, você nem tem um problema com isso. Não, sim, aí a partir do momento que ela tem essa consciência, ok, pode ser, todo mundo tiver problema pra ela, ok, não tem problema. Só que aí, enquanto a gente não chega nisso, né? O quanto a gente se machuca pra mostrar para outras pessoas o que eles acham que a gente tem que ser. Mais uma pergunta? Vamos entrar no momento de encerramento, né? Aí, se vocês quiserem fazer as considerações finais, vocês. Pode começar. Pedir
queria agradecer, né, a oportunidade e desde já também deixar o convite, né, para quem quiser participar, aberto para todo mundo, né, da nossa plenária que a gente vai ter, que é a plenária LGBT, que vai ser no dia 23 de maio, e aí a gente vai discutir, né, temáticas e políticas públicas de como a gente, o que é que a gente como mandato estadual pode fazer em termos de políticas públicas para a população LGBT, né? Mas a gente também tem outras plenárias, a plenária do Movimento Negro, a plenária do Comércio Informal, a gente teve agora recentemente a plenária de mulheres, e a gente sempre faz essas plenárias no sentido de continuar estabelecendo um diálogo com a sociedade e construir em conjunto, né? E aí, muito importante a presença de vocês lá na Assembleia, quem não foi a primeira vez para ir, né? E para além do dia 23 de maio, o gabinete da gente fica aberto também, de segunda a sexta, mesmo no feriado, tá, minha gente? No final de semana também não. De segunda a sexta a gente está lá, aberta para, né, discutir política, debater políticas públicas, né? Não só LGBTs, mas outras pautas também, desde que seja de âmbito estadual, que é a competência da gente, né? Terceiro andar, gabinete 304. Então, é agradecer mesmo o espaço, né? Do diretor acadêmico, aí do pessoal se preocupou, né, em fazer um espaço desse. Seria maravilhoso se tivesse mais pessoas aqui, porque as pessoas precisam, né, falar sobre isso. A gente precisa falar sobre os nossos corpos, né? A gente fala muito pouco sobre os nossos e fala muito sobre os dos outros, né? E aí é um momento que eu acho que todo mundo devia ter acesso, né? E agradecer o espaço e deixar também a disponibilidade, assim, sempre que precisar. Eu tenho eu sou bem acessível, assim, não é muito difícil de me encontrar, nem de falar comigo. E é isso. Quando sempre precisar, qualquer dúvida, qualquer coisa, pode falar. E se precisar, sei lá, fazer um outro espaço desse, assim, em algum outro lugar, ou em uma aula, ou intervenção, enfim, a gente combina, a gente vem, a gente se organiza, né? Posso falar só uma coisa? E o Joy querer falar? Vou. Depois fala primeiro, depois eu falo. Tá. É porque a gente não ia. Não. Agradecer o convite mesmo de estar né, compondo um espaço desse com pessoas incríveis, de luta, e com a Ariel, que chegou agora, foi mamãe, e dizer que eu estou disposto, ela não vai não, e estou disposto também a dialogar mais, né, em outros espaços, dizer que na página da HTM, que é a Associação de Homens Trans e Transmasculinos, tem lá essa cartilha que eu falei em PDF, né, que foi produzida e foi retirada do ar, mas lá ainda tem. E eu tenho material impresso, mas a gente tá, não sei se tem acesso, mas a gente só está disponibilizando para os homens trans porque foi muito pouca. O material foi muito pouco e aí a gente só tem para os homens trans. Desce. E é isso mesmo, agradecer. Pedir para a Ariel descer aqui um pouquinho. É isso, né? Por meio da Rede Trans Brasil, a gente também está fazendo essa reprodução das cartilhas de forma artesanal mesmo, assim, tentando imprimir impressora em casa e distribuir nos espaços quando a gente tenta chegar, sabe? Eu tava até com algumas, mas eu participei de um espaço esses dias e acabei deixando com o pessoal. Mas aí, agora, semana que vem eu tô vendo eles de novo, vou pegar mais, eu posso até trazer para deixar no diretório e tal. É interessante, assim, a gente quer muito para a leitura casual mesmo, deixar lá no diretório, mas a gente vê que também é importante divulgar o material online. Não, né? sim, se puder enviar pra certeza. gente facilita, porque o nosso corpo estudantil ele é muito assim, não, divulga online, manda por e-mail, dá tudo. A gente tá muito nisso, assim, sabe? Os movimentos que estão tocando assim, as lutas de homens trans, tá tentando rodar do jeito que dá, assim, sabe? Pra espalhar de um jeito ou de outro. Porque aí não é esse
silenciamento que vai fazer a gente parar de informar as pessoas sobre a saúde, a própria saúde. Gente, eu queria falar uma coisa. Primeiro, agradecer a vocês por terem vindo. Eu me atrapalho muito pra organizar as coisas. Foi mal, Yudi. Eu me enrolei na hora de falar com ele pra ele chegar aqui. Mas é que, tipo, pedir desculpa mesmo, assim, pelo... É uma coisa assim, eu imagino que deve ser uma coisa assim meio chata, sabe? Mas é que, infelizmente, a realidade eu falo da medicina porque é o meu curso, mas eu imagino que seja da saúde inteira. Que, apesar de a gente ter essa na grade curricular, a medicina social e ter a gestão em saúde, okay, e a prática no SUS, a gente não vê isso com integralidade, sabe? A gente pode ter a teoria, você tem que ser um médico humanizado, um médico que pensa no biopsicossocial. Mas a gente não tem essa prática, porque os professores, eles, na hora de ensinar, eles ensinam um método antigo. E aí você pega um médico que não entende o que é o corpo, sabe? O que é essa corporalidade, e só repercute esses estereótipos, e isso acaba piorando assim, a perspectiva de saúde, não só em termos de corporalidade, em você estar mais no fenótipo masculino ou feminino, mas eu imagino que devem ter muitas outras repercussões de saúde, como foi a flora, como falaram da flora vaginal, ou então psicológicas mesmo, que eu acho que devem ser, enfim, não consigo nem imaginar como deve ser de verdade. Mas é só que a gente pretende sim continuar com esse projeto e tentar trazer mais para que as pessoas se interessem e comecem a escutar mais e comecem a mudar a forma que elas se portam. Então, você pode falar. Eu só queria lembrar que amanhã a gente tem outro evento, que é a mesa sobre saúde das mulheres e das crianças sexuais, que também vai ser aqui às 18 horas, continuando o nosso Abril LGBT. E aí quem puder comparecer. Então, como Lucas, não fui eu que fiquei em contato diretamente com nenhum de vocês três, né? Mas eu queria agradecer imensamente, foi sensacional estar aqui em cima com vocês. Agora falando como diretório, eu de novo agradecer imensamente por a gente tá na nossa visão, criar esses espaços constantemente para tratar dos mais diversos assuntos, tratar novamente sobre o assunto da diversidade, porque, né, quanto mais tratar, melhor, porque a gente precisa desse contato, porque realmente o nosso curso, a nossa área 3, que aqui é chamada, que são os cursos de saúde, realmente eles estão meio afastados dessa causa, de reaproximar. Fazer o convite que a Gisele fez para amanhã, para o evento de amanhã. E também, do mesmo jeito que vocês disseram que vocês estão abertos para a gente, para nossas futuras demandas, a gente quer dizer que a gente também está aberto para vocês. Porque essa universidade, essa faculdade, ela não é nossa, ela é nossa como estudantes de medicina, ela é de todo mundo. Então, qualquer demanda que vocês tenham, qualquer vontade de dar alguma palestra, de alguma conversa, algum tema que vocês achem importante, estamos super abertos também, só falar com a gente que... Eu tô querendo uma prótese. Com isso aí eu aí... não posso. Precisando na ilha do Ogobá, uma vasectomia. Precisar. Lembra, né? Pode ser até um X. Tem problema não. Vai perder o mamilo, não tem problema não. A gente tatua. Tatua. Como um adesivo. É isso, pessoal. Muito obrigado. Antes de todo mundo ir embora, eu só queria pedir pra gente juntar pra tirar uma foto. Conclui. Tirar uma foto primeiro.